Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no MS Aparecida, em Campinas. Daí para você, mais uma tarde, né? Mais uma tarde ensolarada, mais uma tarde de bênção. E aqui com você, pastor Valdecir José, né? Tive algum atraso, era para começar às 4 da tarde, já é 4h20, 4h35 na verdade já é, né? E o pastor atrasou, porque o pastor estava também resolvendo um problema pessoal, então o pastor atrasou, mas o pastor tem um compromisso primeiro com Jesus e segundo com vocês, né? Que acompanham o pastor Valdecir José. Haja vista que a última vez as pessoas que viram o meu vídeo, assistiram o meu vídeo, ouviram o meu vídeo, chegou a 1.100 pessoas, né, assistindo o vídeo de pregação aí, né, graças a Deus, né, Deus tem nos usado para alcançar algumas pessoas aí que, né, muitos evangélicos, muitos que não são evangélicos, e conhecem a palavra de Deus, né, aqueles que já conhecem, né, aprende mais um pouquinho, eu também aprendo, né, e quem não conhece passa a conhecer. E vai pegando aquele gostinho de examinar a Bíblia, né? Não ir para a cabeça de ninguém, mas examinar a palavra de Deus, tá certo? Sem demora, por causa do horário, nós vamos então ler a palavra que se encontra no livro de Marcos, né? O título diz: Um endemoniado de Gadareno. Diz assim, vamos lá, vamos ler. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias eram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não expulsasse para fora daquela província. E andava ali pastando ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entre neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro,
no mar. Foram quase 2.000 e afogou-se no mar. E os que apacentavam aos porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Até aqui. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido e poderoso, vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Senhor, eu te peço, meu Pai, fala conosco, Senhor, através da tua poderosa palavra, meu Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas a porção que o Senhor tem preparada para nós outros, meu Pai amado, nesta tarde, meu Pai. Tarde essa, Senhor amado, Pai querido, que eu já posso sentir a tua presença, já posso sentir as tuas mãos sobre mim, me protegendo, me livrando de todo mal, de toda a fúria do adversário, meu Pai, me dando vitória para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Pois bem, amado, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava com seus discípulos e Jesus resolveu ir para a cidade dos Gadaras, né? A cidade dos Gadarenos, né? E a Bíblia nos afirma que quando o Senhor Jesus chegou com seus discípulos e estava na beira do mar, e quando Jesus desceu daquele barco, né? Naquela cidade existia um homem que eles tinham um espírito imundo, ou seja, ele era cheio de demônios, como diz a Bíblia. Ele era possesso de demônios, né? E a Bíblia diz que ele tinha sua morada no sepulcro, né? A palavra sepulcro quer dizer no cemitério, no cemitério. E ele então ficava de dia e de noite no cemitério gritando, né? Como uma pessoa louca, né? Uma pessoa possessa, na verdade, de demônios, gritava e ponhava medo na cidade, colocava pavor naquela cidade por causa das suas atitudes, né? E a Bíblia diz que muitas vezes os moradores se reuniam e conseguia colocar as mãos nele, né? Alguns corajosos da cidade, não conhecendo, né? Não sabendo o que se passava com ele, ele se reunia, ia de encontro a ele, pegava ele, né? Amarrava ele e levava ele preso, colocando guilhões e colocando ele numa cadeia. E ali ele ficava, até quando ele queria. A Bíblia nos afirma que quando ele era manifesto aqueles demônios no seu corpo, os demônios davam a ele força, uma força tão grande que as correntes que estavam presas nele, ele quebrava tudo. As cadeias, ele rebentava tudo. Quebrava as cadeias, quebrava os guilhões. A Bíblia chega a falar que fazia de migalhas. E escapava e voltava para o cemitério novamente. Ia para lá novamente, clamar, pegar pedra, bater com pedra no seu corpo, ferir o seu corpo, o sangue escorrendo do seu corpo, né? Então ele era muito temido. E a Bíblia diz que foi muitas vezes, não foi só uma vez não. Muitas vezes pegaram ele e levaram para a cadeia, muitas vezes. Mas ninguém podia deter ele. Ninguém podia, não tinha força para segurar ele. E a palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus vem com seus discípulos e pisa na terra, ele vem de encontro. Ele vem de encontro. E quando ele vem de encontro, ele faz a seguinte pergunta para Jesus: o que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Ele sabia que ele estava dando de frente com o Filho de Deus, Jesus Cristo Nazareno. Não o homem, porque ele já não tinha mais domínio próprio. Ele já não falava mais. Quem falava agora é os demônios através da vida dele. Os demônios incorporavam e falavam através da boca dele. Ele não tinha mais liberdade para poder falar. Os demônios o possuíam
E os demônios falavam através da boca dele. Tanto é que ele agora entra em diálogo com o Senhor Jesus. Ele pergunta para Jesus: o que tenho eu contigo, filho de Davi? Veio me atormentar fora do templo? Porque Jesus falava: sai dele, demônio. Então veja que ele reconheceu. O diabo reconhece que o Senhor tem todo o poder e que ele deve obediência ao Senhor. E que se ele só se levanta e só faz aquilo que o Senhor Jesus ordena e deixa ele fazer. Ele não faz o que ele quer. Ele não tem poder para fazer o que ele quer. Ele tem poder para fazer aquilo que o Senhor ordena que ele faça. Por isso ele foi até o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus mandou ele sair, ele pediu para o Senhor para não voltar para o inferno. Veja que nem o capeta, nem os demônios querem ir para o inferno. Veja que eles não querem. Olha a passagem bíblica. Eles preferiu pedir para o Senhor Jesus para entrar na manada de porcos do que voltar para o inferno. Se os próprios demônios não querem o inferno, porque eles conhecem o inferno. Eles sabem que lá é lugar de tormento, lugar de dor, lugar de sofrimento. E tem muita gente, muito ser humano, querendo caminhar para o inferno. Na sua vida errônea que leva, achando que no inferno ele vai ter algum benefício. Você acha que Satanás vai rachar o seu reino? Você acha? Você acha que Satanás vai dar algum poder para você no inferno? Ele está apenas te iludindo. Aqueles que o servem, é só ilusão. É só para arrastar você cada vez mais para o inferno. Enquanto você faz a vontade do diabo, o diabo vai diante de Deus e te acusa. Porque o intuito do diabo é levar você também. Veja que quando você percebe que o diabo está te dominando e você quer sair dele, ele não permite que você saia. Ele te põe medo, ele diz que vai te matar, ele diz que vai acabar com a tua vida, vai tocar nos seus parentes, nos seus entes queridos, vai matar um, vai matar outro. Coloca medo para você não deixar ele, para você continuar nessas práticas malignas. Porque ele sabe que a qualquer momento, a qualquer hora, você vai provocar a ira do Deus Altíssimo. E o Deus vai permitir que você vai. E é mais um que ele consegue levar para o inferno. Chegando no inferno, muitos estão esperando, achando que chega lá vai ter poder, que Satanás vai deixar ele fazer o que ele quer. Né? Quantas pessoas eu vejo brincando até com o inferno, né? Ah, lá no inferno vai ter a cervejinha pra gente, vai ter mulherada, vai ter forró, vai ter... Engano seu. A Bíblia diz que lá é lugar de fogo, de tormento, aonde o bicho come a carne e não mata e não morre. Aonde o fogo queima, dor, sofrimento. Lá não tem gozo não, lá não tem paz, lá não tem diversão não, é só sofrimento. Você que acha que tem festa, que você que acha que tem gozo, lá é falta de ler a Bíblia. Leia o Apocalipse. O que está preparado para Satanás e os seus anjos em Apocalipse. Um lago de fogo eterno. Satanás está te enganando. Satanás está te iludindo. Ah, pastor, mas eu servindo aos demônios, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, ganhou os prazeres da terra. Para te conquistar. Tudo que ele está te dando, ele vai te tomar. E você não vai ter prazer nessas coisas. Pode até ter uma vida bem-sucedida aqui, servindo a Satanás. Mas aonde você vai passar a sua vida eterna? Adianta você ter gozo aqui na terra? Adianta você servir ele aqui na terra?
fazer suas obrigações, suas oferendas, seus despachos. E a sua morada eterna, onde vai ser? Você acha que Satanás vai colocar você num trono do lado dele? Que vai te dar alguma coisa no inferno para você ser destacado? Porque você, quando esteve na terra, você trabalhou para ele, você fez... Engano, Satanás é mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Que nunca houve verdade nele. Veja que quando o Senhor Jesus expulsa ele do endemoniado de Gadareno, o Senhor Jesus pergunta o nome dele. Qual é o teu nome? Ele diz, Legião. Porque somos muitos demônios. Embora algumas pessoas pensem que no inferno é uma baderna, que é um demônio lutando contra outro, não é bem assim. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas se unem para fazer o mal. Eles se unem para tentar destruir os filhos de Deus. Veja que nessa legião existia um chefe que falava por todos. Esse que conversava com o Senhor Jesus era o chefe. Ele comandava uma legião de demônios. Cada demônio tem o seu grau no céu, no inferno, perdão. No céu é cargos eclesiásticos, né? Aqui na terra, nós temos cargos eclesiásticos. Quando nós alcançamos o céu, nós alcançamos como filho de Deus. Passamos a ser filhos de Deus no céu, a nossa morada. Vamos receber a coroa da vida, um novo nome. Para o inferno, tem uma escala, né? Ele é classificado. É claro que quando houve a rebelião no céu, caiu o demônio e os seus anjos. Quem deu essa classificação foi o homem. O homem que colocou essa classificação. Existem os demônios que agem na área familiar, tem os demônios que agem na área financeira, tem demônio que age na área sentimental, nos casamentos, tem demônio que age na área da jogatina. Enfim, cada demônio tem uma área para atuar. E ele não atua sozinho. É como uma porta, uma brecha. A brecha que é dado para ele entrar, entra um. E através daquele um que entrou, ele vai chamando os outros. Até se formar legião, principado, potestades. E aí é fora. São quantidades de demônio que se alojam no corpo humano e começa a dominar. Eles dominam a mente é cauterizada. Dominando a mente, ele domina o corpo inteiro. Domina as pernas, os braços. Por isso que você vê, muitas vezes, quando alguém ora por uma pessoa e ele manifesta, ele toma a pessoa por inteiro. Ele fala através da boca da pessoa, ele contorce os braços, ele contorce as pernas. Se o homem de Deus tiver autoridade, manda ele ficar de joelho, ele cai de joelho. Mesmo que a pessoa a qual está incorporada não queira. Muitas das vezes, a pessoa a qual recebe os demônios, quando os demônios são expulsos, ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe o que fez. Mas em alguns lugares, ou algumas vezes, melhor dizendo, o Senhor permite que a pessoa saiba sim. Sabe que ela é possessa de demônio, sabe que o demônio manifesta nela, porque o Senhor quer dar para ela uma oportunidade de ser livre daqueles demônios.
E aí ela escolhe ser livre ou continuar sendo oprimida e sendo cavalo e apanhando pelo diabo. Veja que é tido como cavalo, é tido como aparelho. Veja a diferença quando é na igreja, é tido como vaso, como profeta, profetisa, é tido como príncipe, princesa. Olha a diferença do lado de lá. Cavalo, aparelho. Satanás sempre quis imitar, ele é imitador. Não é à toa que ele é espírito de engano, né? Ele se transfigura em anjo de luz. E ele engana muitos. Satanás profetiza, fala na língua dos anjos. Ele não sabe falar na língua estranha. Essa ele não conhece. Mas a língua dos anjos ele conhece porque ele foi anjo. Então ele revela, sapateia, fala em língua, fala em variação de línguas, porque no céu os anjos falavam. Ele conhece o hoje, tenta adivinhar o amanhã, porque amanhã ele não conhece, ele tenta adivinhar. Ele tenta tentar saber o que está na sua cabeça, o que está no seu coração, porque ele não tem poder também para saber o que passa na sua mente, no seu coração. Ele tenta adivinhar, conforme você olha, conforme você para e pensa, ele tenta adivinhar o que é. Mas Satanás engana muita pessoa. Se você não tiver uma vida de retidão com Deus, ele engana. A Bíblia escreveu para roubar, matar e destruir. A pessoa pensa que está vivendo uma vida que é um mar de rosas. Está tão bem. E é engano. É engodo do diabo. O diabo está arrastando para o abismo. E a pessoa não está enxergando. Então, muitas vezes, na possessão maligna, quando é expulso em nome de Jesus o demônio, a gente conversa com as pessoas e orienta as pessoas acerca disso. E as pessoas tomam a decisão. Pasme que muitas vezes a pessoa, não, eu sei que a minha vida está destruída, que a minha vida está assim, eu sei o que o diabo faz comigo, mas eu não consigo ter compromisso na igreja. Eu não consigo servir o Senhor. E muitas vezes, amado, deixa de ir na casa do Senhor e prefere ficar com os demônios. Bebendo, fumando, se prostituindo. Até que o demônio arma um laço e acaba levando. E aí, uma vez no inferno, não tem como escapar de lá. Pastor, mas como é que o senhor tem referência bíblica para falar isso? Que no inferno é lugar de tormento? Que no inferno ninguém escapa? Tenho. Veja lá na Bíblia. O rico e Lázaro. Lázaro, ele comia as migalhas que sobravam da mesa daquele rico. Era cheio de chagas. O rico tinha uma vida, mas um dia morreu os dois. O rico foi para o lugar de tormento, que era o Hades, lugar de tormento. E Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão. Foi para o céu. E quando o rico olhou, ele conheceu o mendigo Lázaro. E o mendigo estava passeando com o pai Abraão. E quando o rico avistou Lázaro, ele gritou em alta voz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua, porque estou num lugar de tormento. E pai Abraão diz: lembra que lá na terra você tinha uma vida próspera, uma vida rica, e Lázaro comia das migalhas da sua mesa e era cheio de chagas? Pois é. Agora você veio para o Hades. E Lázaro está no meu seio. E outra, é posto uma divisória.
que nem quem está aqui passa para o inferno, no lugar de tormento, e nem quem está no tormento passa aqui. Aí ele diz: pai Abraão, mas pelo menos, pai Abraão, manda alguém falar com os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Falar para eles dar ouvido, para que eles não venham parar nesse inferno ao qual estou. Ou mande que alguém ressuscite e vá até eles. Pai Abraão diz: lá tem os profetas. Se eles não dão ouvido nos profetas, quem dirá em algum morto que ressuscitou para falar com eles? Então o inferno, amado, é lugar de tormento. O inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. A terça parte que caiu do céu, que foi expulso do céu. Não foi feito para o ser humano. Mas infelizmente o ser humano não dá ouvido. E muitos caminham depressa para o inferno com seus passos largos, achando que lá vai ter gozo, achando que lá vai ser feliz, achando que lá vai ter o que ele tem aqui na terra. Mas lá o que espera ele, amado, é muito tormento, muita dor e muito sofrimento. Veja que quando o Senhor Jesus expulsa os demônios, nem eles queriam voltar para lá. Leia a Bíblia. Eles pediram para entrar numa manada de porcos, mas não queria voltar para o inferno. E quando eles pedem para entrar naqueles porcos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus permitiu, consentiu que eles entrassem. E eles saíram daquele homem, foram em direção daquela manada e entraram naqueles porcos. E os porcos, então, se agitaram, se alvoroçaram e foram ao rumo ao despenhadeiro. E de lá despancaram, dentro do mar. E os porcos morreram todos afogados. Para onde os demônios foram? Se eles precisavam de um corpo para se materializar na terra. Porque o diabo ele é espírito. Ele precisa de alguém para usar o corpo de alguém para poder estar na terra. E ele usa aqueles que têm brecha. E aqueles que o convocam, né? Aqueles que trabalham para ele, né? Então veja que através dessa referência bíblica, olha aí o que nós aprendemos. Tem muitas pessoas que não acreditam na possessão maligna. Acham que isso é coisa de pastor. Isso é coisa de crente doido. Que isso não existe. Aí, o que acontece então nesses lugares que convocam os demônios? O que acontece com esse demônio de Gadareno aqui? Existe sim, amado. Queira você acreditar ou não. Assim como existe o céu, existe o inferno. Assim como existe Deus, existe o diabo. A Bíblia está cheia de passagens bíblicas para você ler, para você poder entender. O próprio Senhor Jesus, Mateus 4,4, não foi tentado por quem? Quem foi que apareceu para Jesus quando ele saiu das águas batismais, batizado por João Batista? Não foi Satanás que apareceu para ele quando ele jejuou 40 dias? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, chegou-se a ele quem? O tentador, o demônio. E você vem afirmar para mim que o demônio não existe?
É falta de você ler Bíblia. Veja a passagem de Jó. Da onde vem Satanás? Eu venho de passear e rodear a terra. Queira você acreditar ou não, Satanás existe. Satanás e os seus demônios estão por aí, destruindo vidas. Muitas vezes passa-se desapercebido, por quê? Porque ele é espírito. E a Bíblia diz que só conhece a obra do Espírito quem está em espírito. Se você jejuar, se você orar, se você buscar, você vai ficar em espírito. E se você ficando em espírito, o Senhor te mostra o diabo. Você passa a ver Satanás porque você está em espírito. Mas se você ficar na carne, você não vai enxergar ele nunca, porque ele é espírito. Ele infiltra num cachorro, num gato, num papagaio, entra num cavalo, num burro, num jegue, no que ele quiser. Porque ele tem poder para isso. Num boi, num touro. Sendo um corpo materializado, ele entra e encarna. E domina. Porque todo o poder está aqui na mente. Ó. A mente, nosso cérebro, ela comanda todo o nosso corpo. Os movimentos das pernas, dos braços, a dor, sentimento. Tudo é o cérebro. Então ele cauteriza o cérebro da pessoa e domina. A pessoa não tem. Por que muitas pessoas, ele cata um copo de veneno, põe lá e toma? Porque muitas vezes é obrigado a tomar. Satanás cauteriza a mente dele, ele põe um veneno. Dentro dele, muitas vezes, fica gritando para não fazer. Mas o diabo obriga. E ele acaba tomando o veneno e acordando no outro dia no inferno. Pastor, não tem jeito. A pessoa que tira a sua própria vida está tirando algo que não pertence a ele. O fôlego de vida pertence ao Senhor. Por isso que muitas vezes a pessoa rouba, mata, vai para a cadeia, é condenado, e alguém pergunta para ele, eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não sei de nada. E muitas vezes não sabe mesmo. Não é porque ele está mentindo, porque ele não sabe. Porque Satanás cauterizou a mente dele. E lá, muitas vezes, se aproxima do Senhor, começa a ler Bíblia, tem compromisso com o Senhor, aí ele é conscientizado, né, que Satanás está dominando ele. E aí ele se reveste do poder de Deus e Satanás não tem mais poder sobre ele. Não consegue mais cauterizar a mente dele, não consegue nem mais ficar perto dele. Toda vez que chega perto dele, o fogo queima ele. Porque nós somos protegidos pelos anjos do Senhor. A Bíblia nos fala que nós somos cercados por anjos ao redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. O Senhor dá ordem a nosso respeito, para os anjos nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então Satanás não tem poder. Mas que ele tenta, ele tenta. Ele tenta, ele fica ao derredor, bravo, nervoso. A Bíblia diz, bramando como fez um leão, procurando a quem possa tragar, porque ele fica nervoso com a gente, fica furioso. Você pode ser a maior macumba, a maior feitiçaria. Um crente de joelho? Uma oração de um crente voltada ao Senhor quebra tudo. Quebra a maldição, quebra a macumbaria, quebra tudo. E ele fica furioso com isso. E aí arma laços e mais laços para tentar fazer a gente parar. Mas aí a gente tem que perseverar. E mostrar para ele que não adianta. Que em nós ele não toca. Ameaça a nossa família. Ameaça tudo. Algumas vezes, como o Senhor está provando, o Senhor
permite que ele seja bem sucedido. Muitas vezes, quando Deus vê que a pessoa está atrapalhando a obra um do outro, a pessoa não está fazendo a vontade do Senhor, o Senhor deixa a pessoa se afastar, ter uma experiência lá fora para ver que como é difícil. Ele tem que ter um compromisso com o Senhor. Para que ele volte novamente e pegue firme com o Senhor. Eu já passei por essa experiência. Eu não nasci num berço evangélico. O Senhor me tirou do mundo da bruxaria e da macumbaria. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Por prática. Não é por história de alguém. Não é que A falou para mim, B falou para mim. Não, eu vivi. E quase que Satanás me levou. Quase que ele me levou para o inferno. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Estava com a minha vida totalmente destruída. Com a minha vida totalmente acabada. E o Senhor Jesus restaurou a minha vida. Então eu falo por experiência própria. Satanás não quer o bem de ninguém. Ele é mau. Ele é terrível. Então você tem que se revestir do poder de Deus. Ser um homem de jejum, uma mulher de jejum, de oração, de compromisso com Deus. Para que você possa receber de Deus os livramentos necessários para com a tua vida. Então veja que quando esses porcos morrem, que esses demônios assolam aqueles porcos e o porcos cai no precipício, aqueles homens correm para os campos, para a cidade, falar para os outros o que tinha acontecido. Agora pasme. Quando eles chegam e vê o endemoniado de Gadareno sentado aos pés de Jesus, lúcido, conversando normalmente, eles ficam afoitos, eles ficam tenebrosos. E sabe o que eles fazem? Eles pedem para Jesus se retirar das suas terras. Ou seja, aquele homem, possesso de demônio, dando trabalho para eles, agora está liberto. Mas eles não viram isso. Sabe o que eles viram? O prejuízo que teve com os porcos. Porque aquela cidade era uma grande cidade criadora de porcos, de manada de porcos. Então veja que eles valorizaram os porcos a qual eles criavam e não deu o valor necessário àquela alma que o Senhor Jesus libertou e nem o Senhor Jesus que eles não queriam na terra mais. Você consegue entender isso? E assim tem muito crente, amado. Dá mais valor nas coisas materiais do que no Senhor Jesus. Está agarrada às coisas materiais e não busca as coisas espirituais. Por isso que não consegue entender a obra de Deus. Por isso que não cresce espiritualmente. Está 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e a mesma pessoa não muda. Não tem uma transformação de vida, porque é materialista. Só olha para as coisas materiais. Está sempre com os olhos nas coisas materiais. Não é uma pessoa espiritual. E ela não consegue entender a obra espiritual. Justamente por causa disso. Porque não se envolve com a obra espiritual. Está sempre na carne. E aí é um alface para o diabo dominar. É um alface para o diabo arrancar da igreja, arrancar da presença do Senhor. E muitas vezes até tragar a vida dele, a vida dela. Porque está olhando, amado, para onde não devia. Vai na igreja para reparar o que está acontecendo.
Não vai atrás de Jesus. De ter um compromisso com Jesus. De ouvir Jesus falar e obedecer. Não. Por isso não é bem sucedido. Então tá aí para você mais uma passagem bíblica, né? O endemoniado de Gadareno. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1 a seguir. Que você possa ficar com essa palavra, que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus possa expressar melhor no seu coração. E avisando você que hoje à noite nós temos culto na Igreja Pentecostal Rocha de Israel, a Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. E logo mais à meia-noite, se assim Deus nos permitir, nós estaremos de volta aqui, tá bom? Com a live ao vivo para você, tá certo? Com o pastor Valdecir José. Então vamos despedir, né? Vamos nos preparar e daqui a pouquinho nós temos que sair, né? Para ter um encontro lá com os amados irmãos lá na Igreja Pentecostal Rocha de Israel, né? Hoje o nosso irmão Pedro, nossa irmã Dalva e acho que mais uma irmã vai cooperar conosco lá à noite. Então você é o nosso convidado, vai você também cooperar conosco. É uma igreja simples, uma igreja, né, tem poucas pessoas, são poucos membros, né? Pode ficar em paz, amado, que se você for lá para orar, buscar a face do Senhor e ouvir a voz de Deus, você está indo para o lugar certo. Não tem luxo, viu? Não vai imaginar lá que tem cadeira aveludada, ar-condicionado, aquele conforto para você. Não, amado. É uma igreja simples. Está à base do ventilador de parede ainda. Tá certo? Então vai lá. Vai lá para buscar o Senhor, conhecer um pouco mais o Senhor, pedir uma oração, uma intercessão pela sua vida. Nós estaremos lá, prontos e dispostos para te ajudar, tá bom? Então só nos resta despedir, né? Que o Senhor Jesus possa descer com as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, né, possa alcançar você, tá bem? As consolações possa estar aí, amém? Para a glória de Deus. Quem vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus!